Nesta prática vídeo, mostraremos o princípio de funcionamento da espectrometria de infravermelho e da espectrometria de massas, o procedimento de preparação de uma mistura de cloroformo e etanol e a análise da mesma nos dois equipamentos. Mostraremos também imagens que podem ser obtidas com essa técnica, e a interpretação destas nos permite identificar e quantificar os compostos presentes na amostra. O infravermelho é um instrumento que passa luz infravermelha através de uma molécula orgânica e produz um espectro com o traçado da quantidade de luz transmitida no eixo vertical, comparado com o comprimento de onda da radiação infravermelha no eixo horizontal. No espectro infravermelho, os picos de absorção se dirigem para baixo porque o eixo vertical é a transmitância percentual da radiação através da amostra. Utilizou-se a mistura de etanol e cloroformo. Por ser uma solução, utiliza-se um acessório que é composto de célula de selenito de zinco. Faça um sanduíche dentro do suporte, uma célula de selenito de zinco, uma pequena quantidade de amostra e então fecha-se com outra célula de selenito de zinco. Coloca-se no suporte, corre um raio 16 vezes e resulta no espectro e então analisa-se as bandas. Vários elementos, então eles produzem o espectro das substâncias padrões, colocam lá. Por exemplo, alguém que tem controle de qualidade de um solvente lá, não sabe se comprou acetona, né, certinho, se o fornecedor entregou a mesma acetona. Então, pode. Identificação. A espectrometria de infravermelho identifica moléculas baseada em seus grupos funcionais, sendo que cada um tem um número de onda diferente. Acima de 3.000, possui uma banda arredondada que é característico da presença de hidroxila do etanol, e bandas de 650 a 800 são características de halogenados. Acreditamos que o motivo da deformação no espectro seja devido à ligação carbono-cloro do cloroformo. Esta técnica está mais relacionada com a identificação das funções orgânicas existentes em um composto ou mistura. Para se identificar uma estrutura, se faz necessária a utilização de outras técnicas para complemento, como por exemplo, a espectrometria de massa, onde é possível determinar a massa molecular e quantificar as moléculas, e também fragmentá-las de forma a elucidar sua estrutura e confirmar sua identificação. A análise por massas consiste na geração de íons com base em compostos orgânicos ou inorgânicos, por meio de um método de ionização apropriado. Em seguida, os íons são separados por meio de sua relação massa-carga em um analisador de massas e detectados qualitativamente ou quantitativamente por meio de um detector, o qual conta os íons. Método para análise. Para análise por massas, as amostras podem ser inseridas diretamente no espectrômetro de massas, ou o equipamento pode ser acoplado a uma técnica de separação, como a cromatografia líquida, a qual foi utilizada. A possibilidade de automação aliada à rapidez das análises permite que um grande número de amostras seja analisado em curto período de tempo. A fonte de íons utilizada foi impacto eletrônico de 70 eV. A fonte de íons gera íons em fase gasosa a partir de moléculas em fase sólida, líquida ou gasosa, dependendo da fonte. A coluna utilizada foi a RTX 5ms de 30 metros de comprimento por 0,5 de diâmetro. O analisador utilizado foi o quadrupolo, ele funciona como um filtro de massas. E o detector? O detector tem a função de detectar e amplificar o sinal da corrente de íons que vem do analisador e transferir o sinal para o sistema de processamento de dados. O método utilizado para processamento de dados foi uma temperatura inicial de 32 graus Celsius durante 3 minutos. A rampa de aquecimento utilizada foi de 15 graus Celsius por minuto, até atingir a temperatura final de 250 graus. O fluxo utilizado foi 1 ml por minuto. E a injeção é Split 50
com injetor automático. A amostra foi injetada em Headspace. Ele tá esfriando, que estava em alto, agora está baixando. Identificação. Massa molecular nominal é a massa molecular mais próxima de um número inteiro. Cada valor massa-carga é a massa molecular nominal de um determinado fragmento. O pico com o maior valor de massa-carga representa o íon molecular. Picos com valores massa-carga menores, chamados picos de fragmentação, representam fragmentos carregados positivamente da molécula. O pico base é o pico de maior intensidade, pois tem a maior abundância. No cromatograma pode-se observar 3 picos, sendo o primeiro identificado como o etanol, o segundo diclorometano e o terceiro triclorometano. No espectro do etanol, podemos identificar um pico de 46 massa-carga caracterizando o composto. Porém, como a amostra foi injetada em Headspace, este pico também possui a presença de ar. O espectro do diclorometano se deu através de uma contaminação da amostra, pois foi o solvente utilizado na limpeza do vial. Pode-se comprovar sua presença através do pico 84 e o 35, que é do cloro. No espectro do clorofórmio, podemos identificar o pico do íon molecular 118 e os picos 83 e 35 que comprovam sua identificação. A nossa conclusão é que, através da comparação dos dois métodos, concluiu-se que o infravermelho é o mais adequado para a identificação de grupos funcionais e a espectrometria de massas quantifica os compostos inseridos na mistura.